Olá, todos bem? Meu nome é Misato, sou trabalhadora da casa e hoje vim dar uma continuidade ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje é um capítulo que eu vou confessar a vocês, sempre tive muita dificuldade desse entendimento, mas hoje garanto para vocês que eu vou passar numa tranquilidade e explicar cada ponto desse capítulo. Moral estranha. Olha os itens desse capítulo. Quem não odiar seu pai e sua mãe? Abandonar pai, mãe e filhos. Deixem os seus mortos enterrarem seus mortos. Não vim trazer a paz, e sim a divisão. Polêmico, não é mesmo? Calma, vamos aos poucos explicando cada ponto desse capítulo. Moral estranha, capítulo 23. Hoje, então, nós vamos ler o primeiro item. Quem não odiar seu pai e sua mãe? Jesus disse à grande multidão que caminhava com ele: não poderá ser meu discípulo aquele que vier a mim e não odiar seu pai e sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e até mesmo sua própria vida. Assim, todo aquele que não carregar a sua cruz e não me seguir, não poderá ser meu discípulo. E todo aquele que não renunciar a tudo que tem, também não poderá ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 25 a 27 e 33. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que mim, não é digno de mim. Mateus capítulo 10, versículo 37. Vamos lá as explicações que o Evangelho nos traz. Certas palavras não combinam com a linguagem habitual de Cristo. Por isso, repelimos seu sentido literal, quase de maneira instintiva. Entretanto, a perfeição de sua doutrina nada sofre com isso. Os evangelhos foram escritos após a morte de Jesus. Assim, podemos imaginar que a ideia principal do seu pensamento não foi bem expressa, ou, o que é menos provável, que o sentido original de seus pensamentos sofreu alguma alteração ao passar pela tradução de uma língua para outra. Basta que o erro tenha sido cometido uma única vez para ser repetido pelos copistas, como acontece frequentemente nos fatos históricos. A palavra odiar, nesta frase o evangelista Lucas diz: se alguém vier a mim e não odiar seu pai e sua mãe, serve como exemplo da palavra mal traduzida. Ninguém pode atribuí-las a Jesus. Seria inútil discutir ou tentar justificá-la. Primeiro é preciso saber se Jesus a pronunciou. Em caso afirmativo, saber se na língua em que ele falava, essa palavra tinha o mesmo significado que a nossa. Na passagem do evangelista João, aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. Fica claro também que a palavra odiar não traduz a ideia que atribuímos. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com vários significados. O mesmo acontece com o livro do Antigo Testamento chamado Gênesis. A palavra que designa a frase da criação serve também para expressar um período qualquer do tempo e ainda o período de um. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo que o termo dia é entendido como o mundo foi feito em 6 dias. A palavra designa um camelo e um cabo era a mesma, pois os cabos eram feitos pelo camelo. Na tradução foi utilizado o significado do camelo como comparação a Jesus fez, que ele disse: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
É necessário considerar ainda que os costumes e o caráter do povo exercem influência da característica de suas línguas. E sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras nos escapa. E de uma língua para outra, e uma palavra possui maior ou menor energia. Assim, a palavra pode ser ofensiva numa língua e ter significado completamente diferente em outra, conforme a ideia que queriam exprimir. Olha só, quando a gente fala, né? Quem não odiar o seu pai e sua mãe? Jesus não disse que a gente tem que odiar, né? Como diz aí a explicação do nosso evangelho. Jesus disse assim: não se apegue, não ame tanto seu pai e sua mãe. Somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus, né? Então essa o significado não é odiar, de novo como foi a explicação, mas assim colocar Deus em primeiro lugar. Este amor é a Deus, né? Quando ele fala abandonar seu pai e sua mãe e filhos, que a gente vem falando no sentido de que odiá-los, é que realmente existe uma condição maior do amor de Deus. Odiar significa aí para Deus ter a prioridade, vamos dizer assim, de amar a Deus antes de tudo, né? Claro, devemos amar nosso pai e nossa mãe, né? Mas temos que ter o entendimento que todos nós somos irmãos, somos todos filhos de Deus. E o amor aí que ele diz é amar a Deus, né? Como disse, um capítulo muito contraditório, vamos dizer assim, pelas palavras. Mas como eu expliquei na leitura do Evangelho, é que nós temos que ter então esse discernimento, né? De que aquela época existia um vocabulário e que hoje a gente tem outro, né? Mas nesse sentido de que quem não odiar seu pai e sua mãe, realmente ame seu pai e sua mãe. Mas em primeiro lugar, vamos amar a Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, passe, divulgue nosso canal. É muito importante para nós. Muito obrigada e namastê.